Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Diversos Conhecimentos. Hoje falaremos da mitose. Então, antes de começarmos peço para se inscrever no meu canal, para que possa me ajudar a bater 1000 inscritos. Agora é a hora do conhecimento. Mitose é um processo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas geneticamente idênticas a partir de uma única célula-mãe. Esse processo é fundamental para o crescimento, regeneração e manutenção dos tecidos em organismos multicelulares. Etapas da mitose. A mitose é dividida em fases que ocorrem de forma contínua: prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Prófase, etapa inicial da divisão celular. A prófase é a primeira fase da divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose, e é marcada por várias transformações importantes na célula. 1. Condensação da cromatina, o material genético, DNA, que está em forma de cromatina, fina e desorganizada, começa a se condensar. Forma os cromossomos visíveis ao microscópio. Cada cromossomo já foi duplicado na intérfase, por isso aparece com duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. 2. Desaparecimento do núcleo. A membrana nuclear, envoltório, nuclear, começa a se desorganizar e desaparece gradualmente. O núcleo, que é responsável pela produção de ribossomos, também desaparece. 3. Formação do fuso mitótico. Os centríolos, nas células animais, migram para os polos opostos da célula. A partir deles, formam-se os microtúbulos do fuso mitótico, ou fuso acromático, estrutura responsável por movimentar os cromossomos nas fases seguintes. 4. Início da ligação dos cromossomos ao fuso. Os microtúbulos do fuso começam a se conectar aos centrômeros dos cromossomos por meio de estruturas chamadas cinetócoros. Imagem ilustrativa da prófase. Metáfase, alinhamento dos cromossomos. A metáfase é a segunda fase da divisão celular, mitose ou meiose, e é uma das mais importantes, pois garante a organização correta dos cromossomos antes que sejam separados. 1. Máximo grau de condensação dos cromossomos. Os cromossomos estão totalmente condensados e visíveis. Cada cromossomo ainda possui duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. 2. Alinhamento na placa metafásica. Os cromossomos se alinham no centro da célula, formando a chamada placa equatorial ou placa metafásica. Esse alinhamento ocorre exatamente no plano médio da célula. 3. Ligação total ao fuso mitótico. Os microtúbulos do fuso já estão completamente ligados aos cinetócoros dos cromossomos. Essa ligação é essencial para garantir que as cromátides sejam separadas corretamente na próxima fase. Anáfase, separação das cromátides. A anáfase é a terceira fase da divisão celular, mitose ou meiose, e é marcada pela separação física do material genético duplicado. 1. Separação das cromátides irmãs. Os centrômeros se duplicam. As cromátides irmãs de cada cromossomo se separam, tornando-se cromossomos independentes. 2. Migração para os polos da célula. Os microtúbulos do fuso mitótico encurtam e puxam os cromossomos para os polos opostos da célula. Cada polo da célula recebe o mesmo número de cromossomos, garantindo distribuição genética igual. 3. Fase crítica da divisão. Qualquer erro na separação pode causar aneuploidia, número incorreto de cromossomos, o que pode levar a doenças genéticas. Telófase, reconstrução das células filhas. A telófase é a última fase da divisão nuclear, mitose ou meiose e marca o início da reorganização celular, preparando as duas novas células. 1. Descondensação dos cromossomos. Os cromossomos chegam aos polos da célula. Começam a se descondensar, voltando à forma de cromatina, estrutura menos compacta do DNA. 2. Reorganização do núcleo. A membrana nuclear começa a reaparecer ao redor de cada conjunto de cromossomos. O núcleo também é reconstruído dentro de cada novo núcleo. 3. Desaparecimento do fuso mitótico. As fibras do fuso mitótico desaparecem, pois sua função de movimentar os cromossomos já foi cumprida. 4. Início da citocinese. A citocinese, divisão do citoplasma, começa durante ou logo após a telófase. Resultado:
Duas células filhas com material genético idêntico, na mitose. Citocinese, divisão do citoplasma. A citocinese é o processo final da divisão celular, no qual o citoplasma da célula-mãe é dividido, formando duas células filhas independentes. O que acontece na citocinese? O citoplasma, organelas e membrana plasmática são divididos entre as células filhas. Ocorre após, ou junto com, a telófase. Cada célula resultante contém um núcleo e uma quantidade equivalente de material citoplasmático. Diferença entre célula animal e vegetal. Tipo de célula. Temos a célula animal. Como ocorre a citocinese na célula animal? A membrana se estrangula no centro, sulco de clivagem, até separar as duas células. E por último temos a célula vegetal. Como ocorre a citocinese na célula vegetal? Forma-se uma parede celular nova no meio da célula, chamada fragmoplasto ou placa celular. Imagem ilustrativa que demonstra como ocorrem cada uma das fases da mitose. Importância da mitose. A mitose é essencial para a vida, crescimento e manutenção dos organismos multicelulares. Ela permite a formação de novas células geneticamente idênticas à célula original. Crescimento. Permite o aumento do número de células no corpo. Responsável pelo desenvolvimento de organismos a partir de uma única célula, zigoto. Regeneração e reparação. Substitui células danificadas, desgastadas ou mortas. Cicatrização de feridas, renovação da pele, produção de sangue na medula óssea. 3. Reprodução assexuada, em alguns organismos. Em organismos unicelulares, como bactérias e protozoários, a mitose é o mecanismo de reprodução. Em plantas e fungos, permite a formação de clones a partir de um único indivíduo, DNA. 4. Manutenção do material genético. Garante que cada célula filha receba o mesmo número e tipo de cromossomos da célula-mãe. Mantém a estabilidade genética do organismo. Chegamos no final da nossa aula de hoje, então de certeza já se inscreveu no meu canal. Se não, peço para se inscrever e me ajudar a bater esses 1000 inscritos. Obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima!